Em conversa recente com seus apoiadores, conversa que aconteceu hoje, dia 5 de janeiro, Bolsonaro praticamente admitiu que é um tremendo de um incompetente, porque, mais uma vez, muito sincero, o presidente da República disse as seguintes palavras: "O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada". Essa fala do Bolsonaro nada mais é do que a boa e velha pedagogia bovina. A pedagogia que Bolsonaro usa para poder educar o seu gado. Mas é importante nós conversarmos sobre isso, porque muitos locais vão começar a fazer análises sobre essa fala do Bolsonaro, trazendo indicadores econômicos, mostrando que o Brasil de fato tem dinheiro para poder fazer alguma coisa. Outros vão começar a criticar aspectos do Bolsonaro. Olha, se você não sabe fazer nada, então peça demissão. Mas nós aqui vamos mostrar, vamos conversar sobre elementos dessa fala do Bolsonaro e como ele consegue educar o seu gado. E por mais contraditório que isso possa parecer, essa fala de Bolsonaro o fortalece ainda mais perante os seus eleitores, por incrível que pareça. Mas esse tipo de análise você só vai encontrar aqui no nosso canal, que é uma grande comunidade de reflexão. Por isso eu já peço o seu like, clique no botão de gostei, deixe seu like, 250 likes em menos de uma hora é a meta desse vídeo e nós vamos conseguir atingi-la. A primeira coisa que você tem que começar a perceber sobre Bolsonaro é que ele é um showman da política. Bolsonaro consegue pautar a imprensa todos os dias. É claro que ele pauta, ele é o presidente da República? Sim, você tem razão. Os presidentes da República anteriores a Bolsonaro pautavam a imprensa muito mais pelas suas ações, pelo que eles faziam, mais pelo que eles faziam do que pelo que eles falavam. Bolsonaro é o inverso. Bolsonaro pauta a imprensa todos os dias por aquilo que ele fala. E já que ele fala, ele consegue escolher, selecionar e pautar a imprensa do jeito que ele gostaria. Não são com ações presidenciais como era com Dilma, Lula, Temer, FH. Não, ele pauta com aquilo que ele quer que vire notícia. Porque ele é um showman da política. Sempre foi, desde o final dos anos 80. Então o Bolsonaro tem a imprensa aqui, na palma da mão dele. Sempre teve. Lembra quando ele apareceu na revista Veja a primeira vez? Porque ele falou que ia explodir bombas na cidade do Rio de Janeiro. Lembra quando ele apareceu a primeira vez no Jô Soares? Foi porque ele falou que o Fernando Henrique Cardoso precisava ser fuzilado. Lembra quando ele aparecia sempre no CQC? Era por causa das coisas que ele falava, as abobrinhas, os absurdos, as falas esdrúxulas, mas de um modo ou de outro ele sempre pautou a imprensa. E hoje, mais uma vez, Bolsonaro pauta a imprensa, falando que ele é um incapaz, dizendo que ele não pode fazer nada. Essa fala do Bolsonaro, além de você perceber que ele pauta a imprensa diariamente, mostra que ele é de fato o presidente das coisas pequenas. Bolsonaro não é o presidente das grandes coisas. E eu falo para vocês isso há muito tempo. Não espere que Bolsonaro pense um grande plano econômico. Não pense que Bolsonaro desenvolva um grande plano de vacinação. Não pense que Bolsonaro vai também produzir um grande plano de retomada do emprego ou um super plano para a redução da pobreza e da desigualdade social. Não. Porque Bolsonaro ele não se importa com essas questões. Essas são questões abstratas demais para a cabeça do brasileiro médio. Abstratas demais. O brasileiro médio não consegue imaginar como é uma redução da pobreza. O brasileiro médio não consegue imaginar como é um planejamento econômico. Não passa pela cabeça dele, porque não são questões que estão presentes no dia a dia desse brasileiro médio. Bolsonaro, portanto, quando ele fala que ele não tem o que fazer porque o país está quebrado, ele está sendo sincero, porque ele não se importa com esse assunto. E você vai ver que é muito possível, porque o país não está quebrado. Primeiro que um país não quebra, se o país for quebrar é só ele emitir dinheiro e paga as dívidas que tem. Então o país não quebra, país não é empresa. Há uma diferença entre países e empresas. Os países eles podem produzir dinheiro. Ah, mas não gera lá, não importa. Porque, no fim das contas, ele pode produzir dinheiro. Invariavelmente, de todos os problemas econômicos que isso possa acarretar, o país pode produzir dinheiro. Então acabou. Tá? Não vamos entrar nesses pormenores econômicos e nesses desdobramentos econômicos, porque não faz parte do escopo do vídeo. Mas, em tese, o país pode imprimir dinheiro e por isso que o país não quebra.
E vocês vão ver várias análises econômicas dizendo que o país tem dinheiro e de onde tirar. Mas Bolsonaro não se importa com isso, porque o brasileiro médio também não se importa com isso. Aquele brasileiro médio, aquele tio, aquele seu conhecido que passou o final de ano pescando no rio, não se importa com o que está sendo falado sobre economia. Eles não dão a mínima, não se importam com isso. Eles não se importam com regras, eles não se importam com leis, eles não se importam com absolutamente nada. Aquele tio que mora, aquele cidadão, aquele brasileiro médio que mora no interior do estado de Minas Gerais, não se importa com a economia, não se importa com o desemprego, ele não se importa com nada. Na verdade, ele se importa sim. Ele se importa com as regras que o prejudicam, como por exemplo o horário de verão. O horário de verão que forçava ele a acordar cedo e que ele nunca gostou. Não acordar cedo, ele acordava no mesmo horário, mas por conta da mudança de horário, ele acordava tarde ou quando está escuro. Então ele nunca gostou. Bolsonaro assumiu para si a responsabilidade e em um de seus primeiros atos como presidente da República, ele simplesmente acabou com o horário de verão. E o brasileiro médio, o gado, aplaudiu o Bolsonaro, o melhor presidente da história. O que o brasileiro médio que mora lá no interior de Minas Gerais também se importa? Radares. Porque ele quer dirigir os radares com os seus carros sem licenciamento, porque eles acham que o carro está em bom estado, não precisam licenciar, já compraram o carro, é deles. Então eles podem andar acima do limite de velocidade e os radares estão lá para cercearem a liberdade deles. E Bolsonaro se empenha para acabar com os radares. Todo e qualquer assunto que é um assunto pequeno, que é um assunto ínfimo, que é um assunto de pequena grandeza, é o assunto que Bolsonaro se interessa. Porque esse é o assunto que é palpável para o cotidiano do brasileiro médio. E mais importante, ao dizer que não há o que fazer, Bolsonaro se protege se eximindo da culpa. Qualquer culpa que recaia sobre ele, e agora nós vamos começar a ter uma pressão cada vez maior por conta da vacina, e ele vai ser pressionado, e nós temos que lembrar que 70% dos brasileiros querem uma vacina no primeiro semestre. E quando eu falo 70%, muitos bolsonaristas estão ansiosos por isso. Então Bolsonaro se defende. A culpa não é minha, não podia fazer nada. A culpa são dos governos anteriores. A culpa é do PT, que saiu do governo há 4 anos, há 5 anos, né? Porque foi em 2016, nós já estamos em 2021. A culpa é do PT, a culpa é do Michel Temer, a culpa é do Baleia, a culpa é do Arthur Lira, a culpa é do Guedes, a culpa é do Tarcísio, mas a culpa não é minha, porque nenhum deles é Bolsonaro, nenhum deles representa o presidente da República, então ele se defende e ele principalmente educa de modo bovino o seu gado, os seus apoiadores a também replicarem isso. O país está quebrado, o que Bolsonaro poderia fazer? Não tinha nada o que ele pudesse fazer. E essa é uma outra desculpa que Bolsonaro apresenta, conjugada com a desculpa que a própria esquerda e a própria oposição deram a Bolsonaro ao naturalizar o vírus. O vírus não é uma questão política, não. O vírus é uma questão sanitária, é uma questão natural, é uma questão médica. Nós precisamos de vacina, nós precisamos de medicamentos, como nós não temos, temos que fazer o isolamento social. Ou seja, nunca foi uma questão política. Então a pandemia agora não é culpa de Bolsonaro, porque não era mesmo. Como poderia ser se não politizaram a doença? Bolsonaro era um político, não é médico. Então a culpa seria de Bolsonaro se a oposição tivesse politizado a doença, porque nós sabemos que Bolsonaro comungou com o vírus. Ele e o vírus são uma única pessoa e ele usa o coronavírus, ele usa a Covid-19 para conseguir ser reeleito em 2022, porque ele percebeu que a Covid-19 garante a ele o populismo que ele tanto precisa. Então Bolsonaro está eximido das culpas pela Covid-19, pela pandemia, pelos 200 mil mortos que nós temos no país. E Bolsonaro também agora se apresenta como perdoado pelo nosso desastre econômico, porque o país está quebrado, o que eu poderia fazer? E mais importante ainda, pessoal, e esse é o grande detalhe, Bolsonaro, ao admitir isso, passa a mensagem mais importante para os seus bovinos. Bolsonaro mostra que ele é sincero. Que outro presidente teria coragem de ser sincero e admitir que ele não pode fazer nada? Que outro presidente faria isso? Só mesmo o sincero Bolsonaro. E por mais que algumas pessoas venham aqui nos comentários e achem que eu estou elogiando o Bolsonaro, o que eu estou fazendo para você, eu estou desmontando o Bolsonaro para que você possa entendê-lo. Se você não quer entender, se você quiser ficar com uma viseira no seu rosto,
Pode ficar, continue ficando. Enquanto mais você fica com uma viseira tampando a sua visão, tampando a sua inteligência, o seu discernimento e principalmente o seu entendimento sobre o presidente da República, mais ele caminha a passos largos ou a trotes largos para chegar em 2022 ainda como favorito. Porque nós temos que lembrar, Bolsonaro tem 37% de aprovação e em todas as pesquisas de intenção de votos, mesmo no empate na margem de erro no segundo turno, ele aparece em primeiro. Então ele é o grande favorito. E a sua parte é entender quem é o presidente da República. Vocês vão ver muitos comentários falando sobre aspectos políticos ou questões econômicas sobre a fala de Bolsonaro ter admitido que não há o que fazer porque o país está quebrado, que ele não poderia ter feito nada. Mas é importante Bolsonaro ser desconstruído. Quanto mais Bolsonaro estiver nu perante os nossos olhos, uma visão horrível, mais as pessoas vão poder perceber o quanto ele é grotesco quando está sem roupa. E nós aqui no canal, de um modo muito doloroso, estamos tirando a roupa de Bolsonaro. E vamos deixá-lo peladinho para que todos possam apontar o dedo para ele e rir da forma grotesca que ele possui. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e também me siga no Twitter, @profileoficial.